Então, você consegue perceber a diferença dessas duas animações aí? É claro que tem uma diferença evidente, né? Mas, por incrível que pareça, essas duas animações têm o mesmo tempo de duração. Só que a única coisa que diferencia elas é o movimento, como vocês estão vendo aí. Eu vou ensinar de forma bem rápida vocês fazerem isso aqui e aperfeiçoar muito a edição de vocês e deixar elas com cara de muito mais profissional. Então, bora lá. Isso aqui eu deixei de exemplo. Já vamos pular aqui para o tutorial. Vamos em tutorial para vocês entenderem como é que faz essa animação aqui no Premiere de forma tão simples que muda muito a cara do que você edita, tá? Bem, seguinte. Onde mora o desafio aqui para vocês entenderem. O que eu vou mexer vai ser no motion aqui do meu elemento. Isso funciona para qualquer coisa, seja uma imagem, um texto, enfim. Qualquer elemento que você colocar na tela, você pode mudar um pouquinho do movimento dele. Geralmente, quando nós fazemos o movimento de algum elemento, por padrão no Premiere, ele vai vir com essa cara aí muito robótica. Como vocês estão vendo, a maioria dos softwares de edição, eles vêm com isso como padrão. Isso aqui é um movimento simples, um movimento linear, tá? Quando vocês vão para outro tipo de animação, é só ajustar uma coisinha de nada, rapaz. Aí vocês chegam nesse nível aqui de animação. Tem a mesma duração do anterior, só que, é claro, tem uma cara muito diferente desse, bem mais robótico, né? Vocês estão vendo aí. A não ser que esse seja o objetivo. Esse aqui dá uma cara muito mais fluido, muito mais vivo o movimento. Então, vamos lá. O que é que você vai precisar fazer? Você vai botar aí o seu elemento, isso funciona com imagem, funciona com texto. Eu vou colocar aqui um textinho no meio da tela e vou colocar também o nome movimento. Tela aqui, vou posicionar ele no centro da tela e vou deixar aqui o meu elemento, aqui está a minha timeline, vou deixar ele aqui com uns 3 segundos de duração, tá? No mesmo tempo que eu deixei ali no anterior, 3 segundos. Pronto, ele dura 3 segundos aqui na minha timeline. O que eu vou fazer? Aqui no seu Premiere, eu estou na frente, onde é que eu vou mexer? Meu Premiere está em inglês, tá? Mas o que você vai procurar é o Motion, né? Que em português agora eu não lembro, mas você vai olhar esse item aqui, o Position, que em português deve estar a posição. E isso aqui define a posição do seu elemento. Aqui, como eu estou mexendo em todo o vídeo, então ele define a posição de onde vai estar seu elemento. No Premiere, para você animar alguma coisa, você pode clicar aqui nesse cronômetro e aí ele vai marcar o ponto onde está a sua régua aqui na timeline e depois você pode, por exemplo, marco esse ponto e eu tenho o elemento nessa posição, eu posso vir mais para frente e posso posicionar ele para fora aqui, ó, até o movimento sair ali. E agora eu vou ter o movimento lá que eu tanto quis, tá? Aí, começa simplesinho. Pronto. Mas só que você precisa controlar um pouquinho mais esses itens aí, do parâmetro de position. Então aqui, ó, nessa setinha, se por acaso o seu Premiere não estiver ativo, tem aqui, ó, Show and Hide Timeline View. Então, gente, eu estava editando aqui o vídeo e acabou não aparecendo na tela como é que você faz para ativar a timeline aqui no controle de efeito, tá? Essa setinha aqui em cima, que ela aparece hide, para mostrar a timeline, no fim das contas. Você clicou ali, ó, ela aparece toda a sua timeline. Para esconder é só ir naquela setinha, também ali em cima, e aí ele fecha, tá? Então, essa setinha aqui, ó, é um triângulo meio cheio de pontinhos. Vai mostrar a timeline do seu elemento. No caso aqui, os 2 keyframes que eu criei, né? Os pontos-chave em que eu tenho um movimento e cada um me deu um movimento específico, tá? Um momento específico. Então aqui eu cliquei, criei a marcação onde estava esse meu elemento e eu fui um pouquinho mais para frente onde fiz o movimento, ele cria aqui onde tem a saída. O que eu quero fazer? Eu vou desmarcar aqui a animação, ele pergunta se eu quero realmente continuar, eu dou um OK, e aí eu tenho tudo zerado, tá? Eu vou aqui no início e vou colocar o meu elemento aqui para fora da tela. Vocês podem ver ali que tem uma barrinha vermelha ao redor, e essa barrinha eu consigo deixar o meu elemento para fora. Vou clicar aqui no cronômetro e vai criar um keyframe aqui no cantinho, vocês podem ver aqui pequenininho, e vou adiantar aqui
alguns frames. Eu vou adiantar 15, tá? Eu vou segurar a tecla Shift e as setas para o lado, e a cada vez que eu apertar a seta, ele vai pular 5 keyframes. Então 5, 10, 15 keyframes. E aí eu puxo o meu elemento aqui até onde eu quero. Posso clicar aqui nesse ponto, ainda ele vai resetar o parâmetro, ele vai deixar onde ele sempre esteve. Então a partir de agora eu tenho um movimento de entrada, como vocês podem ver. O movimento bem robótico aí que eu falei para vocês, tá? Eu vou criar o de saída lá no final. Eu vou deixar aqui no último keyframe. Deixa eu voltar um para ele ficar visível ainda. Eu vou criar um keyframe. Vou retornar 15 também. Shift mais as setas, tá? Então 5, 10, 15. E aí eu crio um novo keyframe aqui nessa bolinha do centro. E eu volto lá no último. Com essas setas eu posso navegar pelos keyframes que tenho criados. E eu jogo ali para o final também. Então o elemento sai aqui na minha tela. Então eu tenho aquela animação que é a entrada e a saída. Beleza? Deixa eu deixar isso aqui em loop para ficar mais fácil. Pronto. Eu tenho a minha saída e a entrada ali. Só que eu tenho que melhorar a animação desse movimento. Eu venho aqui, ó, nessa seta do lado do cronômetro do position, e ele vai me apresentar os gráficos. Repare que o movimento é bem linear. Vocês podem ver. Eu tenho uma aceleração constante, né, uma velocidade constante, depois ela para, tanto que a parada aqui é bem brusca. Parou? E mais para frente eu saio da inércia e sigo a velocidade. Eu posso selecionar o keyframe, ele vai me mostrar esses pontos aqui de curva. Então eu vou pegar o ponto da curva desse último keyframe e vou arrastar aqui e movimentar a curva. Eu posso movimentar da maneira que eu quiser, tá? E assim que eu movimento, vocês podem ver que o gráfico ele deu uma mudada boa aqui, ó. Eu tenho uma alta velocidade e depois uma diminuição. Reparem como era antes. Então, a velocidade do meu movimento ele se altera de acordo com o gráfico, tá? Então aqui, já no começo, eu tenho uma movimentação bem diferente. Reparem aí, ó. Olha, já melhorou, já diferenciou o movimento, né? Como vocês podem ver. Agora só falta eu ajeitar o movimento de saída, tá? E aí, ó, tome cuidado para vocês não mexerem nos keyframes errados, tá? O que eu indico vocês a fazerem curvas, vales no movimento que vocês querem, tá? Se por acaso eu for mexer no mesmo keyframe aqui de saída e fazer a mesma linha aqui no gráfico, olha como vai ficar estranho. Reparem. Eu vou ter uma aceleração muito estranha. Vocês estão vendo? Aceleração brusca e ali ele começa a desacelerar já no final. Não é isso que eu quero, tá? Dei um Ctrl Z aqui. Eu vou selecionar esse keyframe aqui, aí vou jogar o gráfico para a saída. Então ele vem muito acelerado e freia, e depois ele vai acelerando gradualmente para a saída. Então eu tenho isso aí, ó. Olha só. Olha só que diferente. Bem diferente do que... Cadê? Deixa eu ativar o outro aqui. Bem diferente do que eu tinha antes. Oh, rapaz, sai. Aqui. Olha só. Olha a diferença. E agora a nova, que é... que tu não tá mostrando. Ai. Aqui, ó. Agora saída, entrada e saída. Olha só, é só mexer nos keyframes certos que você chega aonde você quer, tá? Então, depois que você aprender isso aqui, dominar para fazer com imagem, para fazer com tudo, fica show de bola fazer edições aí com o Premiere, principalmente nessas inserções, quando você vai colocar uma imagem do vídeo ou vai colocar um texto. Faz toda a diferença. Isso funciona tanto para cima, para baixo, com zoom também, tá? Então, usem e abusem dessa função aí no Premiere, que ó, melhora muito suas edições.